A gente vem aqui pelo meio da boca dela, que é o arco do cupido, meio do nariz, e eu vou fazer o meio da sobrancelha. Agora eu vou na abinha do nariz dela aqui, forço um pouquinho, sem machucar, tá, gente? Forço um pouquinho aqui pra pegar bem nesse ossinho. Levanta um pouquinho aqui. Faço esse início da sobrancelha dela. Mesma coisa desse lado. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que replicar do outro. Agora eu puxo aqui, ó. Sempre linha reta. Com o olho fechado, você vai vir aqui no final do nariz, dessa abinha do nariz, final do olho dela. E vem aqui e faz o final da sobrancelha. Se você fizer dessa forma, você não precisa de saber se o rosto dela é um rosto redondo, se é um rosto oval, ficar gravando cada tipo de rosto e cada tipo de sobrancelha. Não tem necessidade disso. Você vai pegar pelos pontos da própria cliente, pelos traços que ela tem mesmo, seguindo o formato de sobrancelha dela e seguindo os pontos da própria pessoa. Fiz o ponto central, ponto inicial e ponto final. Agora eu vou medir quanto que tem a sobrancelha dela completa. A sobrancelha dela é uma sobrancelha de 6 centímetros. Marquei o lado de cá. Só replico pra cá. Aqui ela já tem um ponto de arqueamento. Então, quando a cliente já tem um ponto de arqueamento na sobrancelha, a gente segue o ponto de arqueamento que a pessoa já tem. A gente só confere se ele tá certinho um lado e o outro. Se ela não tiver um ponto de arqueamento, o que a gente faz? A gente pega esses 6 centímetros que ela tem aqui de sobrancelha. A gente vai pegar os 6 centímetros de sobrancelha que ela tem. A gente vai dividir por 100 e vai multiplicar por 65. 65% é o tamanho do corpo da sobrancelha dela, que é até onde vem o ponto de arqueamento. O restante é a cauda. Essa é a medida da sobrancelha dela, do início até o ponto de arqueamento. Então, a gente vai fazer essa conferência aqui agora, tá? Então, 3,9 o tamanho até o ponto de arqueamento. Vendo que o dela tá dando um pouquinho pra lá? Dos dois lados, tá dando um pouquinho pra lá. O que eu vou fazer? Eu não vou seguir essa medida que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou seguir o ponto de arqueamento dela mesmo, porque ela já tem esse ponto, então eu não mudo ele. Então, se a cliente já tem um ponto de arqueamento, você vai seguir ele. Se ela não tiver, você faz esse cálculo. Aqui no dela tá dando 3,55. A gente não muda a estrutura do que a cliente já tem. A gente só melhora o que ela tem. Então, tudo que eu faço de um lado, eu replico para o outro lado. Beleza, agora eu já fiz ponto central, ponto inicial, ponto final e o ponto de arqueamento dela. Agora eu venho com a linha. Essa é a medida da linha. É mais ou menos o dobro do tamanho do rosto da cliente, para você conseguir manusear direitinho. Essa aqui é branca e eu passo ela no lápis preto. Agora eu venho olhando por cima, sempre com a pessoa com o olho fechado. Venho olhando por cima. Onde tá aqui o último pelinho dela, de um lado e do outro, a gente sempre harmoniza os dois lados.
Então, onde está o último pelinho dela desse lado aqui, eu vou harmonizar com esse lado, ó. Esse vai ser o início da sobrancelha dela. Sempre pega o seu olho e olha toda a extensão do rosto dela para ver se essa linha tá posicionada corretamente. Fiz a marcação de baixo, agora de cima é a mesma coisa. Esse lado da sobrancelha dela aqui, ó, dá pra gente ver que ele é um pouco mais alto do que esse lado aqui, ó. Assim como a sobrancelha dela também desse lado aqui é um pouco mais baixa e dessa aqui é um pouco mais alta. Então, a gente vai harmonizar isso. A gente vem aqui, esse pelinho dela a gente vai só cortar, a gente não tira ele. Então, eu venho seguindo essa sobrancelha. Prontinho. Agora eu venho com essa linha aqui nesse ponto central, subo ela um pouquinho, porque ela vai me dar referência aqui nas ligações. Agora eu vou ligar todos os pontos que eu fiz. E esse ponto. Vou ligar agora o meio com o final da sobrancelha dela. Sempre aproveite o máximo de pelo que a cliente tem, sem afinar a sobrancelha demais. Mesma coisa desse lado. Esse é o lado mais baixo dela. Ligo o ponto do meio até o ponto final. Para conferir se esse lado e o lado de cá ficaram na mesma altura, para que essa sobrancelha não fique uma mais caída e uma mais levantada, você vai sempre pegar os pontos do rosto da cliente. Então, quando você for fazer esse ponto daqui, ó, o seu olho ele tem que estar amplo em todo o rosto da cliente. E aí, quando você for fazer essa marcação, você vai verificar aqui, ó, a direção que ele tá indo, que esse pontinho tá indo. Então, a gente vem bem aqui, ó, no tragus da cliente, que é aqui, ó, nesse pontinho aqui da sobrancelha, ó. Então, é onde a linha tá indo. Da mesma forma, eu faço desse lado. Confiro o pontinho indo até o tragus, o meio do tragus dessa cliente. Tem algumas pessoas que vai ficar um pouco abaixo do tragus, tem algumas pessoas que vai ficar acima do tragus, não tem problema, os dois lados tem que ficar iguais, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. A maior dificuldade das pessoas, às vezes, em fazer com a linha na parte de baixo, é porque a parte de cima ela é mais retinha. E a parte de baixo, ela é mais molinha e tem umas ondinhas. Então, tem gente que tem mais dificuldade. Para essas pessoas que têm essa dificuldade, a gente tem uma outra forma de fazer essa marcação de baixo para que não tenha erro nenhum. Vou fazer a conferência dos dois lados aqui. Essa sobrancelha precisa estar na mesma altura do que essa. Pronto, está na mesma altura. Aqui, o ponto de arqueamento, a gente pode deixar na mesma altura que o início, ou a gente pode elevar um pouquinho a mais do que o início. Então, assim, ou é na mesma altura que o início, ou um pouquinho menos que o início. Nunca pode ser mais do que o início, senão ela fica desproporcional. O início vai ficar grosso. Agora eu quero mostrar para você como é que é dentro do curso, tá? O acesso do curso vai chegar no seu e-mail e por lá você vai receber o seu nome de usuário, vai receber a sua senha e você vai ter acesso a toda a área, a todo o conteúdo do curso, tá? Todos os cursos. Como você pode ver, a gente separou cada módulo do curso completo como se fosse um procedimento, tá? Então aqui a gente tem o microlabial,
E aqui vão todas as aulas, como você pode ver. São aulas extremamente didáticas, a gente utiliza quadro, a gente utiliza tudo de necessário para que vocês possam ter a melhor compreensão possível, tá? Afinal de contas, nosso objetivo é formar profissionais e para isso a gente dá o melhor nas nossas aulas para que vocês de fato aprendam, tá bom? Olha só a quantidade de aulas que a gente desenvolveu somente para o curso de microlabial, tá bom? São cerca de 24 aulas, sendo que uma dessas é a prática em modelo, onde a gente mostra passo a passo, em uma aula de 50 minutos, tudo que você precisa saber para aplicar da melhor maneira possível, tá? Vou colocar aqui para você ver como é que é o ângulo, tá? Olha só como é pertinho, você pode dar zoom, você pode acelerar o vídeo. Então realmente é para que vocês tenham a melhor compreensão possível. Ah, mas poxa, eu quero ter um acompanhamento, e se eu ficar com alguma dúvida, como é que eu faço? Não tem problema, aqui embaixo você vai poder escrever o seu comentário, deixar sua dúvida, que a nossa equipe está aqui todos os dias monitorando, vendo se tem perguntas e a gente responde. Qualquer dúvida que você colocar aqui, a gente responde, tá bom? Aqui você vai poder ver quais são os comentários que foram feitos mais recentemente, os mais antigos. Você pode também votar nos comentários para que as dúvidas mais frequentes fiquem aqui. E outra coisa, vamos supor que em um comentário 2, 3 alunas façam a mesma pergunta. A gente entende que a gente precisa atualizar o curso, então você vai estar sempre recebendo aulas atualizadas. A gente vai sempre atualizando com módulos novos, com aulas novas, de acordo com a necessidade de vocês. Muito obrigado pela atenção e eu vejo vocês dentro do curso.